Salmo 37, versículo 4. Glórias a Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Sente aí com a sua Bíblia aberta no texto. Como eu disse, eu quero fazer aqui uma breve introdução, e a gente já vai entrar na palavra aqui também, brevemente. Glórias a Deus. Como eu disse aqui, nós estamos num culto a Deus, com a palavra bíblica voltada para as vitórias, né? Porque Deus tem vitórias para nós, amém? Amém. Mas é tão interessante essa questão de vitória, é muito relativa. E eu meditando sobre isso, à luz da Bíblia, eu cheguei às seguintes conclusões. Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse: fulano teve que amputar um olho e teve que amputar uma mão, e eu perguntasse para vocês: isso aí é uma vitória ou é uma derrota? Certamente vocês iam falar assim: não, isso aí é uma grande derrota, porque são duas coisas importantíssimas na vida do homem, né? A visão, né, e o tato, principalmente da mão. Mas Jesus disse o seguinte: se o meu olho me faz pecar, é melhor eu arrancar ele e entrar sem o olho no céu, do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Da mesma forma ele disse: se a minha mão me faz pecar, é melhor do que eu corte ela e entre no céu, faltando uma mão, do que com o meu corpo inteiro eu ir para o inferno. Então vocês vejam que o que seria uma derrota, quando você coloca um contraponto com uma coisa que é muito superior, que é o céu, acaba se tornando uma vitória. Não é assim? A irmã contou o testemunho do gás. O que seria, do ponto de vista humano, uma derrota, do ponto de vista espiritual, que nós sabemos que nós temos um lugar preparado, que Deus foi preparar, e neste lugar não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não vai precisar nem de luz, porque o próprio Cristo alumiará, a própria luz da glória de Deus vai ser a nossa luz. Então, quando nós comparamos algumas vitórias que são terrenas, comparado às vitórias que são eternas, o que é terreno passa a não fazer mais tanta importância. E isso é visto, se você for fazer um paralelo, toda a Bíblia você vai ver isso. Se eu dissesse aqui para vocês, tem um fazendeiro aqui na cidade, que nos últimos dias ele prosperou tanto, que ele teve que fazer celeiros gigantescos, e todos os celeiros deles estão cheios. Ia ser uma grande vitória, né? Mas quando vocês vão lá por essa parábola e ver que Jesus contou essa parábola desse fazendeiro que tinha tantos os celeiros cheios, mas Deus perguntou, ele ouviu uma voz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens feito? Para quem será? Aquilo que seria uma grande vitória, visto que ele estaria perdendo a eternidade, porque ele focou nas vitórias terrenas, acaba sendo uma derrota. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, por que eu estou dizendo isso? Se nós não entendermos o que realmente é uma vitória, se nós não entendermos o que realmente é uma bênção, nós corremos um sério risco de ficar correndo atrás de vento. Tiago vai falar duas coisas porque nós não recebemos vitória. Primeiro, porque às vezes nós não pedimos, e outras vezes porque pedimos mal. E às vezes, mesmo nós crentes, porque nós somos tão bombardeados pela mídia, pelas redes sociais, que às vezes a pessoa pensa que vitória é você fazer uma viagem top. Isso é uma vitória, mas se Deus não for com você, é uma derrota. Às vezes a gente pensa: a pessoa conseguiu adquirir tantos bens,
isso é uma vitória. Mas se ela conseguiu adquirir esses bens à custa da perca da sua família, porque muitas famílias estão conseguindo bens financeiros, mas o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, os filhos ficam jogados. Daqui a pouco vocês vêem no noticiário, os filhos se tornam os maiores inimigos dos pais, ao ponto de muitos deles planejar a morte dos pais para ficar com a fortuna. Por quê? Porque eles correram atrás de coisas que eles pensavam que ia ser uma grande vitória, mas as coisas que eram mais importantes, que é o seu lar, o bom convívio, eles deixaram para trás. Então, dito essas coisas, para os irmãos entenderem, e eu meditando aqui no que a irmã Rosa falou aqui, eu já tenho acompanhado, e uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração é estudar a biografia dos homens que mais foram usados na história, tanto na história bíblica como na história da igreja no decorrer desses quase 2000 anos. As pessoas que mais foram usadas por Deus foram as pessoas que mais passaram luta, foram as pessoas que mais passaram problema, foram as pessoas que mais passaram provações. Hoje mesmo eu estava estudando a história de um grande homem que foi usado no ministério de cura. O nome dele é internacional, eu não lembro agora, mas ele mesmo quase toda a vida foi enfermo. Um irmão dele morreu doente, e ele curou incontáveis multidões de pessoas. Então, irmãos, nós temos que ter muita sabedoria nessa questão do que é vitória e do que não é, porque às vezes a gente acaba se frustrando por não entender, Eu tinha colocado aqui Moisés e outros exemplos, mas os irmãos já entenderam. Então vamos para o texto. O texto diz: deleita-te no Senhor, ou algumas traduções, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A palavra deleitar, aqui, ela tem a questão de relacionamento, ela tem o significado de ter prazer, de passar tempo com Deus. E quando você se deleita no Senhor, quando o seu prazer maior é o Senhor, quando você tem prazer em passar tempo com o Senhor, quando você se relaciona com o Senhor, automaticamente você está dentro dessa promessa de vitória que está aqui no versículo 4. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Todos nós aqui, irmãos, temos desejo no nosso coração. Viva o princípio que você vai ter essa promessa em suas mãos. Aleluia. Deleita-te no Senhor, tenha o seu prazer no Senhor. Uma coisa, pastor Leandro, que eu tenho falado com Deus é o seguinte: Deus, Ele que colocou todos esses prazeres que a nossa carne tem, foi Deus que colocou em nós. É prazeroso ou não é quando você come uma boa comida? Não é? Muito bom quando você se alimenta ali de uma boa comida. É prazeroso ou não é quando você faz uma boa viagem em família? Muito bom. É prazeroso ou não é quando o marido e a esposa têm o seu momento íntimo? É muito bom. E quem colocou esse prazer em nós? O próprio Deus, porque Ele sabia que nós precisávamos alimentar. Então, visto isso, Ele já colocou para nós o prazer no alimento. E Ele sabia que essas coisas iam nos fazer bem. Agora imagina só, se esses prazeres carnais que Deus nos deu já são prazeres excelentes, quanto mais será excelente os prazeres espirituais? Deus fala para o povo de Israel através do profeta Jeremias: duas loucuras o meu povo fez. Primeira, apartaram-se de mim, manancial de fonte de água viva. Segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, ou cisternas rachadas que não retêm água. Meus irmãos, isso, às vezes a gente lê um texto desse e pensa assim: gente, mas como que aquele povo de Israel era duro de coração, Como que aquele povo de Israel era teimoso, era desobediente? Mas é a nós por ir, irmãos.
Deus, Jesus é fonte de água viva. E às vezes, em vez da gente beber dessa fonte, se deleitar nessa fonte, nós cavamos cisternas rachadas que não retêm água. Aí às vezes alguém pensa, não, eu não faço isso não. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está angustiada, a pessoa está triste, a alma dela está com sede de Deus. Em vez dela tirar 1 hora de oração, 2 horas de oração, orar até sentir a glória de Deus, muitas vezes ela vai lá e compra um pote de sorvete e toma tudinho. O prazer que era para ela ter em Deus, ela quer ter na comida. Por isso a glutonaria é um pecado que leva a pessoa para o inferno. Quer ver outro exemplo? A pessoa está com fome de Deus, a pessoa está com sede de Deus, a pessoa está angustiada, está triste. Aí em vez dela se deleitar no Senhor, ela vai lá, pega o seu cartãozinho de crédito, pega o seu cartãozinho da Credipar, chega lá numa loja e compra tudo que veio pela frente. Por quê? Porque aquele prazer momentâneo dela ter aquela posse vai deixar ela feliz. Depois, na hora que chega a fatura, ela que já estava triste, vai ficar mais triste ainda. Muitas vezes ainda tem que vender as coisas que ela comprou caro, barato, para ver se ela faz de alguma forma ali para pagar o cartão. Quer ver outro exemplo? Tem muitos, mas eu vou dar só mais um exemplo. Às vezes a pessoa está com um problema, está precisando de Deus, em vez dela se deleitar no Senhor, entrar para o quarto, fechar a porta e orar, entrar numa igreja dessa, aceitar Jesus como único Salvador, o que ela faz? Eu vou lá para o bar, afogar as mágoas, beber cachaça, ser escravo do Zé Pilintra, acabar com o restinho de dinheiro que tem, deixar a família padecendo. Então, irmãos, olha só a promessa que Deus tem para quem se deleita no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós, irmãos, que somos maus comparados a Deus, sentimos tanto prazer em dar um presente para o nosso filho. Imagina Deus, que é bom. Ele quer nos dar, irmãos, coisas grandes. Mas como que Ele vai confiar coisas grandes na nossa mão se nós estamos tendo atitude de criança? Como que eu vou colocar minha moto, meu carro na mão do meu filho de 6 anos de idade para dirigir? Eu não posso ser irresponsável. E Deus tem coisas grandes. Deus tem chaves, aleluia, grandes, igual aquela que estava lá da foto, para nós acessarmos lugares em Deus. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos maturidade. E essa maturidade só vai acontecer quando nós aprendemos a nos deleitar no Senhor. Muitas vezes, em vez de a gente ir se deleitar no Senhor, em vez da gente ir contar os nossos problemas para quem resolve, que é Deus, compartilhar as nossas emoções com o Espírito Santo, às vezes a gente vai buscar conselho na vida dos ímpios. Aleluia, o sangue de Jesus tem poder. Poderia falar muitas outras coisas aqui, mas como eu disse, eu quero trazer uma breve meditação. E aí ele continua: entregue seu caminho no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Outro princípio aqui, irmão, você quer que Deus faz tudo na sua vida? Eu quero que Deus faça na minha vida. Então, o que ele está falando? Entregue seu caminho no Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Meus irmãos, a entrega é algo que tem que ser total. A Bíblia compara Jesus com o noivo e compara a igreja com a noiva. De maneira nenhuma, hipótese alguma, mesmo eu amando muito, muito, muito a minha esposa, eu vou aceitar dividir ela com alguém. Não vou aceitar. E às vezes nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor e dividir ao mesmo tempo ela com outros senhores. Às vezes a gente quer ser amigo de Deus e amigo do mundo. Às vezes a gente quer usufruir do ambiente aqui da igreja, das coisas que Deus tem aqui, e também dar uma namoradinha, uma piscadinha para as coisas do mundo. Isso não é bom. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Aleluia.
Então nós temos que entender, nós temos que entregar totalmente, aleluia, de todo o coração. E entre tantos desafios que a igreja tem hoje, um dos grandes desafios que eu vejo é o seguinte: é a entrega incondicional. Porque nós somos assim, irmãos, nós somos seletivos. Aquilo que a Bíblia diz que é fácil para nós aceitamos assim, tranquilinho. Agora aquilo que a Bíblia diz que confronta os nossos desejos, que confronta a nossa religiosidade, aí a gente já quer saber, já quer arrumar um jeitinho de sair fora. Quer ver? Você lê lá a Bíblia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa não quer saber se está no Antigo Testamento, a pessoa não quer saber para quem que foi escrito, quem que escreveu, não quer saber nada. Mas na hora que chega lá, que tem uma doutrina que nos leva a ser confrontado com a nossa religiosidade, a ser confrontado com aquilo que a nossa carne quer, aí a pessoa fala assim: não, mas para quem que foi escrito isso aí? Não, mas por que Paulo escreveu isso aí? Isso aí é para a igreja de Corinto. Não, isso aí é porque naquela época era aquela coisa, que começa a querer remendar tudo. Por quê? Porque nós não estamos dispostos a entregar muitas vezes incondicionalmente. E olha só o tanto que nós somos bobos, irmão. Deus sabe as coisas antes mesmo dela acontecer. Se eu for, eu nunca tive a oportunidade, mas se Deus me permitir, eu quero ir uma hora no Araguaia ou nesses rios grandes aí pescar. Quando a gente chega lá, pastor, a gente não conhece o rio, não conhece o ambiente. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, você tem que alugar um barqueiro, que ele vai saber onde tem os peixes, onde tem os lugares, onde tem a ceva, onde tem as coisas. Por quê? Porque você não conhece. E ele vai te guiar ali. E para ele te guiar, você tem que confiar nele. É sua única opção. E se ele for um barqueiro bom, ele vai te levar no lugar certo. Se ele for um barqueiro ruim, você vai se dar mal. Vai jogar seu dinheiro à toa. É dinheiro fora à toa. Agora Deus não, irmão. Deus sabe tudo. Não tem como nós entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele. Você acha que ele vai levar nós para o buraco? Você acha que ele vai levar nós para a perdição? Não, irmãos, ele vai levar nós para a eternidade com ele. Ele vai levar nós para a vitória. Aleluia! Glórias a Deus! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! E eu encerro essa meditação dizendo o seguinte: que nós não venhamos duvidar do caráter de Deus. Nós já entregamos a nossa vida aqui, pelo que eu vejo aqui nos irmãos aqui, todos aqui já entregaram o caminho para o Senhor. Então nós temos que parar de duvidar do caráter de Cristo. Você lembra lá o povo do Egito? O Israel, quando saiu do Egito? O Egito significa o mundo, o povo de Israel significa a igreja. Deus tirou o povo ali do Egito, como nos tirou do mundo, e aí humilhou os deuses de Faraó com 10 pragas, tirou eles ali com mão forte. Quando chegou ali na beira do mar, eles olhou para trás, Faraó olhou para frente o mar. Aí em vez deles pensar: não, o Deus que me enviou as 10 pragas, que me prometeu que eu vou para uma terra boa, ele vai cumprir, estou tranquilo. Mas o que eles pensou? Moisés, você tirou de nós lá do Egito para nós morrer aqui? Deus falou para ele: diga para o povo que marcha. Deus abriu o mar, fez aquele grande milagre. Daqui 3 dias não tem água. Em vez deles pensar: não, o Deus que enviou as pragas, o Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que pode nos arrumar água aqui para nós. Foi isso que eles pensou? Não. Deus nos trouxe aqui para morrer de sede. Nós temos que parar de duvidar de Deus, irmão. Tem que parar de duvidar de Deus. Aleluias. Nós temos que entender, nós temos que ter em mente o seguinte: confiar, ter fé no amor de Deus. Mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo, mesmo como a irmã disse, eu não sei porque eu estou passando por essa prova, mas nós temos que ter em mente que Deus sabe o que é melhor. E eu encerro agora realmente com um pequeno testemunho do meu filho Miguel.
Fui levar ele há um tempo atrás, no pronto-socorro, ele estava com infecção de urina, e a enfermeira, a médica passou para ele uma injeção, e quando ele foi tomar a injeção, a enfermeira chegou, ele começou a chorar, e ele olhava dentro dos meus olhos, assim, chorando, e segurando minha mão: pai, não deixa ela fazer isso não, pai, pai, não deixa ela fazer isso não, pai, não deixa não. E eu, assim, né, sem poder fazer nada, sabia que era para o bem dele, e aí eu até ajudei a segurar ele. Na hora que ela deu a injeção e saiu, ele olhava para mim chorando assim, com o rostinho cheio de lágrimas. Por quê, pai? Por que você deixou ela fazer isso comigo, pai? Por quê? Bravo comigo, sabe? Por que eu tinha deixado ela fazer isso com ele? E aí o Espírito Santo falou comigo: muitas vezes nós somos assim. Deus está deixando nós passar por uma prova, por uma circunstância, para o nosso bem, e nós, em vez de confiar que Ele sabe o que está acontecendo, que Ele está no controle de tudo, a gente fica se esperneando: por quê, por quê, por quê? Amém? Fique aí com essa palavra no seu coração, e que o Espírito Santo possa falar mais no coração de cada um de vocês, e orem por mim e pela minha família, amém?